E aí pessoal, seguinte, mais um personagem aí e vamos começar já. Esse homem, ele tinha um ministério de libertação, ou seja, ele era um libertador. Então, o ministério dele era pautado em batalhas espirituais, era pautado em expulsar demônios. Então, o ministério dele, ele era muito conhecido na cidade, só que também ele começou a ser conhecido fora também. Ele começou a ser chamado para pregar em algumas cidades e foi fazendo o nome dele, porque desde pequeno ele sempre teve o sonho de ajudar o povo. De ajudar o povo de Deus. Então o que acontece? Ele simplesmente pegou esse sonho de ajudar o povo de Deus e ele falou: um dia eu vou ser deputado. Assim eu poderei criar leis, unir forças para que eu possa criar leis que realmente ajudem o povo de Deus, a igreja. Então ele simplesmente conseguiu. Só que além dele ser deputado, ele também era pregador, ele era um homem de Deus, ele orava, só que o ministério dele era totalmente libertação. Então ele era muito usado em libertação. Então ele conseguiu fazer algumas leis para ajudar o povo de Deus, ele uniu forças ali com os deputados amigos dele e ele conseguiu unir aquela força ali e criar algumas leis que favoreciam o reino de Deus, a igreja. Só que isso não foi o fato que marcou a vida dele, que marcou a história dele. O fato mais marcante da vida dele foi quando ele simplesmente, em um congresso que atraiu multidões e muitas pessoas, ele sentiu uma semana antes que Deus ia fazer algo muito marcante naquele congresso. Então ele começou jejum e ele começou a buscar e orar, e ele sentia no espírito dele de que Deus ia fazer algo tremendo naquele congresso. Então ele, depois que terminou de pregar, ele se viu já orando e ele começou: Senhor Jesus. O interessante é que a pregação que Deus deu para ele naquela noite foi a pregação de que Jesus levou tudo sobre ele naquela cruz, levou a enfermidade, levou os pecados de todos sobre ele naquela cruz, que ele triunfou sobre o mal, que ele fez principados e potestades como escárnio público. Ele humilhou o inimigo naquela cruz, nos trazendo vida, nos trazendo liberdade, como Paulo fala aos Gálatas. Então ele simplesmente, depois que terminou a pregação, ele se viu orando, e ele falando: Jesus nos trouxe liberdade, Jesus nos trouxe liberdade, Jesus nos trouxe salvação. Ele derrotou todo o principado, toda a potestade, ele derrotou todas as doenças, ele derrotou todo o pecado, e em nome de Jesus, e começou a manifestar. E por incrível que pareça, manifestaram-se 600 pessoas. E aquilo foi assim, quem estava naquele lugar ficou: como assim? E claro, pelo sangue de Jesus, pela autoridade contida no nome de Jesus, as 600 pessoas foram libertas. Então teve pessoas que foram libertas de obras feitas no passado, de obras feitas contra a vida dela, foram libertas de doenças, de opressões que atingiam ela, sabe? E aquilo foi um mover tão grande de Deus que essas pessoas e as pessoas que viram isso, que estavam do lado, ficaram maravilhadas com o que Deus tinha feito naquele lugar. E aquilo não mudou só a vida das 600 pessoas, mas mudou a vida de todos que estavam ali, que sentiu nitidamente a presença de Deus, e Deus pôde fazer mais. Só que ele ficou conhecido como esse homem. O ministério dele sempre foi de libertação, de batalha espiritual, e um ótimo também deputado que fazia leis para ajudar a igreja, ajudar o povo de Deus.
Só que o que ele ficou mais conhecido foi esse episódio aí desse congresso gigantesco que ficou marcado para a história da igreja. Então, tenta adivinhar aí quem é esse cara. Tenta adivinhar. Olha, eu te garanto, quando me pediram esse homem, é um homem. Quando me pediram esse homem, eu simplesmente fiquei tipo assim, nossa, fiquei um pouco curioso. Falei, como assim? E ó, foi uma luta para gravar esse vídeo. Primeiro, eu gravei um vídeo, não deu certo, corrompeu. Eu gravei outro vídeo, deu certo. Só que eu senti que o Espírito Santo queria colocar mais coisas, o Espírito Santo me revelou, então eu excluí, gravei outro. Adivinha? Corrompeu de novo. Então eu espero que esse dê certo. Então beleza. E aí? Coloca nos comentários aí, vou dar 5 segundos. Quem você acha que é? Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver se você adivinhou. Esse homem se chama Sangar. Vai lá em Juízes 3 se você não sabe quem é Sangar. É o mesmo livro ali, perto ali, Débora, Eude, Balaque. É isso mesmo. Sangar, ele foi um juiz. E o fato que ficou marcado na história dele foi ele ter matado 600 filisteus com uma quixada, eu acho. Não sei como se pronuncia direito. Mas, e aí pessoal? Conseguiram adivinhar quem é? Então curta, compartilha e é nóis. Tamo junto e vamos que vamos.